Nessa época do ano, a maioria das pessoas querem estar assim, digamos, com o corpo em forma. Mas você sabe exatamente qual o seu peso ideal? Sabe? Qual o peso saudável? E para falar mais sobre isso, eu recebo a nutricionista Gislene Rocha para lermos... lermos não, porque uma leitura é diferente de saber. Para sabermos e termos uma vida saudável. Oi, Gi! Oi, Isa! Seja bem-vinda, tudo bom? Obrigada, tudo bem? Tá bonita, né? Obrigada. Tá vendo, gente? Olha! Nossa, já tô com água na boca. É um tal de experimentar comida? Experimenta no Culinária Mais, experimenta no Revista Mais. Ó, depois, vou te falar, já falei que esse Marco aqui vai nascer com 5 quilos. Não, ele tá super bem, você tá ótima. Não é verdade, gente? Agora eu queria saber se existe um peso saudável. Ô, Isa, existe e o que é o sim. peso saudável, né? Exatamente. Bom, primeiro eu quero desejar um feliz ano para todo mundo em casa, que seja um ano muito criativo, cheio de realizações. E pensei nesse tema, Isa, justamente por quê? Porque o peso saudável é diferente de ter um peso ideal. As pessoas, qual é a diferença? A diferença é assim, o peso saudável ele leva em consideração, primeiro, a estrutura física que a pessoa tem que ter. Então, por exemplo, Isa, é muito comum agora, começo do ano, eu quero emagrecer, tá lá nas metas de 2010, emagrecer, perder peso, ficar num peso X. Só que, para você saber qual é o seu peso, você precisa passar por uma avaliação. Na clínica, o que eu faço com meus pacientes? A gente determina através da gordura corporal, da estrutura óssea que a pessoa tem, do ritmo, se ela faz atividade física ou não, tem que levar em consideração o sexo, homem e mulher, e idade também. Se a gente está falando de uma criança, de um adolescente, de um idoso, enfim, da diferença de peso. Baseado nisso, a gente consegue obter o nosso peso saudável. Peso saudável. E o que muitas vezes é um peso saudável para mim, não é para o outro. Exatamente. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E também, Isa, por exemplo, o peso ideal. As pessoas lembram, nossa, quando eu tinha tantos anos, eu tinha 50 quilos. E aquelas, né? E quando a gente encontra as pessoas, fala assim, nossa senhora, eu ainda tenho guardado a calça que eu casei, a calça do tamanho que eu casei. É verdade. Quando eu casei, eu usava 36. Né? Ou quando eu tive meu filho, eu usava tal tamanho, né? É difícil a gente manter a mesma medida durante anos, né? É verdade, Isa. Por isso que eu falo a diferença do peso saudável, porque o peso saudável tem que respeitar o momento de vida que você está. Entendi. Então eu trouxe aqui para as pessoas saberem como você deve, primeiro assim, como começar sabendo qual o seu peso. Eu posso ter 3 mulheres da mesma altura, da mesma idade, só que uma tem o osso mais fininho, a outra médio e a outra largo. O peso das 3 são diferentes. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, lógico, gente, isso eu estou dando uma ideia para vocês, mas sempre um especialista é a melhor pessoa para fazer uma avaliação. Eu tomo muito cuidado quando eu vou dizer para o meu paciente, por exemplo, qual o peso que ele tem que ter, tá? Mas a gente está começando Vamos dar uma ideia na prática? Vamos imaginar, então, que uma mulher que esteja em casa nos assistindo, ela tenha, vamos supor, vamos colocar uma estatura média brasileira, 1,65 m. Tá? E ela esteja pesando, vamos colocar quanto que você pega? Quanto que você sugere? Vamos fazer o seguinte, uma pessoa de 1,65 m. Certo, uma mulher de 1,65 m. Tá, uma mulher de entre 30 e 40 anos, com 1,65 m, e ela tem uma estrutura óssea pequena. Tá? E como é que ela vai saber se é pequena? Então, é legal assim, as pessoas pegam pela fita métrica, passam a circunferência do pulso aqui, certo? E verifica qual a referência que eles têm. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho aqui 14. Então, o que vai acontecer? Eu vou dividir meu peso, minha altura, dividido por 14. Então, eu se você que está em casa tem 1,65 m, a altura que você tiver, pega a circunferência, mede do pulso. Isso. Né? Nós temos uma tabela, onde está dizendo. Isso. A gente pode colocar a tabela no ar? Tem como colocar a tabela para a gente saber? Olha lá, tabela de índice de massa corpórea. Vamos lá, vamos nos basear na tabela. É verdade. Só que é o seguinte, essa referência, ela é uma tabela um pouquinho diferente. Só que para a gente chegar nesse passo aí, a gente primeiro tem que passar por essa tabela. Então tá. Então a gente já chega aí. Isso, aí a gente vai chegar lá. Então a gente tem uma circunferência pequena. O que vai acontecer? Depois no programa a gente disponibilizou as tabelas e tal, porque é um material técnico e a gente queria ser uma coisa mais rápida. Então ela deu que ela tem uma estrutura óssea pequena, um pouco menor que 10. O que vai acontecer? Ela vai pegar o peso atual, dividir pela altura ao quadrado. Então, se ela tem 1,65 m,
está pesando, se a gente colocou 60 quilos, o que vai acontecer? Ela vai fazer uma continha, que a gente vai estar na tabela, e vai dar o quanto ela tem. Então, ela tem que estar entre 18,5 e 20, vamos colocar arredondar, 24,9. 24,9. Esse é o peso, ela estaria dentro da nutrição considerada como saudável. Esse seria, então, peso saudável? Esse seria considerado agora a avaliação saudável. Agora nós temos a tabela aí. Isso. Tá. Então, por exemplo, se você pegar a sua altura, dividir pelo quadrado, peso atual dividido pela altura ao quadrado, e dentro desses valores você tem como saber o seu estado nutricional. Entendi. Né? E para você saber o seu peso, aí vai o truque, você inverte. Então, você pode fazer 18 vezes a sua altura ao quadrado. Vamos pegar um exemplo aqui, Isaac, que eu trouxe para você ter uma ideia aqui. Tá. A minha altura é 1,64. Tá. Então, eu tenho lá 2,68, eu multiplico vezes 18,5, vai ser o meu peso mínimo. Entendi. Então, eu tenho que estar próximo de uns 50 quilos. Aí, se a pessoa tem uma estrutura óssea média, ela tem que estar, você vai pegar a altura ao quadrado. Tudo depende da sua estrutura óssea. Exatamente. Né? Tudo depende da estrutura, porque tem mulheres que são altas, mas tem uma estrutura menor. E tem mulheres que são baixas e tem uma estrutura maior, ou vice-versa. Então, depende da sua estrutura óssea. Isso é verdade. Isa, olha, esse tema assim, de cálculos é um pouquinho mais técnico, detalhado para passar. Eu me ponho à disposição no site da clínica. Quem quiser, estiver acompanhando o programa e quiser saber seu peso, suas medidas, é só mandar um e-mail pro site. A gente entra, que já está na tela, isso. E o que acontece? Se inscreve, manda, eu me respondo para todas as pessoas. Bacana. A quantidade de ligações que tiver ou de e-mails que a gente receber, eu respondo para a pessoa ideal. E aí, Isa, o que é legal também? Quando a gente faz uma avaliação para determinar o peso saudável, é importante também a gente saber as pregas cutâneas. O que é prega cutânea? Esse aparelhinho aqui, Isa, ó, ele é muito usado por nós nutricionistas. Então, o que eu faço com esse aparelho aqui? Ó? Eu pego a quantidade de gordura que ela tem em alguns pontos específicos do corpo. Meu Deus, se isso daí passar perto do pneu... Pela mãe de guarda, o Deep está mostrando a barriguinha, cada um tem a sua parte, né, complicada do corpo. Né? Então, o que acontece? Quando eu faço as pregas, depois a gente tem um cálculo que avalia quantos % a pessoa tem de gordura. Ou seja, quanto que ela tem que diminuir de gordura, exatamente, de massa gorda e ficar com massa magra. E ficar com peso saudável. Entendi. Então, por exemplo, uma pessoa, o ideal para um adulto é em torno de 20 a 24% de gordura. Uma pessoa que não faz esporte, tá? Então, o que acontece? Quando você faz a soma, existe um outro aparelho, isso daqui, que chama bioimpedância. Então, o que acontece? A gente coloca os dados da pessoa e Deixa eu mostrar aqui para quem está em casa o que é. Isso. Olha aqui, ó. As pessoas medem. Parece um controle remoto. Controle, né? Não é? Não parece um controle remoto? Olha aqui, ó. E aí, o que esse aparelho faz? Esse aparelho, as crianças falam que é um dedo duro, né? Olha, você põe aqui a mão aqui? Exatamente, você põe aqui, segura e mede. Gestante, se colocar a mão aqui, já vai sair a gordurinha do bebê. Gestante dá um resultado falso positivo, a gente não considera para gestante. Antes de você continuar, deixa eu só mostrar aqui novamente também o adipômetro, esse daqui, né? Isso, esse Olha aparelho. Aqui, ó, que ela mostrou, tá vendo? Que ela tava falando que ela pega onde tem as gordurinhas, ó. Parece uma... É um paquímetro mesmo, né? Você vê em milímetros a camada, porque uma coisa não é ir lá e beliscar a pessoa, é pegar a camada de gordura. Entendi. E esses dois aparelhos, quando eu faço a avaliação para determinar o peso saudável, ele é excelente, Isa. Por quê? Porque você consegue saber quanto a pessoa precisa ter dentro da porcentagem correta de gordura. Entendi. Então, não adianta você falar, eu quero ter 50 quilos, mas você tem uma porcentagem alta de gordura. Então, só emagrecendo, muitas vezes você não vai atingir aquela gordurinha que você precisa. Então, você precisa de ginástica, trabalho localizado. Pergunto, perder peso é perder medida também? É a mesma coisa? Qual a diferença? Olha, perder peso é perder medida sim, só que tem que ser de gordura. O que acontece? Nós somos compostos por 5 partes: gordura, ossos, vísceras, líquidos e músculos. O que acontece? Quando você perde músculo e água, você desidrata e você fica flácido. Então, emagrecer, o peso saudável tem que estar de acordo com a porcentagem correta de gordura. De 20 a 24% para um adulto. Se for um idoso, você pode levar em consideração até uns 27% e assim vai. Então, são alguns critérios, Isa, para você conseguir saber qual o peso saudável. Entendi. E como é que eu descubro que eu estou acima do meu peso? Porque a gente está falando de peso saudável, mas às vezes a gente acha que a gente está acima do peso e a gente não está. E acontece também o contrário. Às vezes a gente acha que a gente está com o peso ideal
E a gente não está. Nós estamos com o peso acima da média. Como eu descubro isso? Primeiro assim, via de regra, a fórmula é aquela da tabela que nós passamos. É o peso atual, você pega o seu peso e divide pela sua altura ao quadrado. Se ficar dentro dos 18,5 até os 24,9, ali a gente fala, ele está normal. Acima daquilo, você estaria já com sobrepeso, e se for maior ainda, como uma obesidade. Porque é importante também isso, às vezes as pessoas falam, eu estou obesa. Não, ela está com sobrepeso, é leve, é uma correção. Tem uma diferença entre estar com sobrepeso e entre ser obesa. Exatamente, tem uma diferença enorme. Então, se vocês olharem pela tabela, vocês vão ver a referência. Né? Então, quando a gente ia arredondando, a gente coloca de 25 a 30 como sobrepeso. A circunferência da cintura. Como saber qual é a medida ideal? Porque antigamente, eu não sei qual é o padrão hoje em dia de Miss, mas antigamente os padrões eram outros, né? Eu acredito que sim, porque a gente vê na televisão, as mulheres eram mais encorpadas, eram mais, né? Como é que se diz? Mais robustas, mais macias, que a gente pode chamar assim. Carinhosas. Não é? Então, qual é a medida exata dessa cintura? Essa cintura é assim, quando a gente refere-se a uma mulher, quando a gente diz assim que ela está já numa região de risco, assim, a circunferência do abdômen da mulher não pode passar de 80 centímetros. 80? 80 centímetros. Isso já é um risco. Se for maior tem mulher se matando aqui no estúdio. Se for maior que 88 centímetros, ela já tem um risco muito elevado de doenças cardíacas, doenças circulatórias. E o homem? O homem também. Olha, o homem, o mínimo tem que, no máximo, para ser um risco, 94 centímetros 94. E não pode passar de 102. O 102 já é um risco muito alto. Pai, tá ouvindo, pai? Perigoso diabetes, é muito comum o aparecimento de diabetes, de pessoas com hipertensão, de doenças do fígado, gordura hepática. Por quê? Porque pensa, Isa, essa região nossa tem muitos órgãos vitais, rim, fígado, pulmão, estão todos aqui. É verdade. Então, o que acontece? A gordura em Aliás, cima, ultimamente, ela tá os meus apertando. órgãos, eles estão um pouco mais pra cima. Mas você tá distante, você tá linda, você tá super bem. Mas é diferente, né, Isa? O Marco achou um cantinho lá dentro. Ele tem coitado, o espaço é pequeno. Mas o que acontece? Ele tem que se virar. Ele já se encaixou. Tem que se virar, filho. Mas o que acontece com o pessoal em casa, quando for fazer essa circunferência, fazer essa medição? É muito sério, isso daí foi feito trabalhos científicos variados mesmo e mostra mesmo a tendência a doenças, ao aparecimento de doenças. Tem que se cuidar, não tem adianta. Que se cuidar. Sabe o que eu queria chamar agora? Uma participação do nosso Portal TV+. Oba. Oi, meu nome é Ana Paula, sou de São Bernardo do Campo. Oi, Ana Paula. Tenho 26 anos, 1,60 m e acabei de ganhar neném. Parabéns. Estou com 76 quilos. Queria saber qual é o meu peso saudável. Como faço para emagrecer mais rápido? Bacana. Beijos, muito obrigada. Obrigada, um beijo, Ana Paula. Parabéns pelo seu bebê, viu? Não sei se é menino ou menina, mas que tenha muita saúde. Parabéns, Ana Paula. Eu já estou fazendo uma continha aqui para você. Os cálculos. Ela disse que tem 1,60 m, está com 72 quilos, é isso? 72 ou 76? Acho que 76, hein? 76, 76? né? Tá com 76 quilos. 76. Então vamos lá. Acabou de ganhar nenê. Acabou de ter bebê. O que conta bastante, Conta né, também. É que assim, ó, numa gestação, a gente sempre fala que de 9 a 11 quilos é do bebê. Quando o bebê nasce, né, a mulher em 1, 2 meses tende a perder esses 9 quilos. Ela, olha, você tá com sobrepeso. A Ana Paula então, tá com assim, sobrepeso. Ana Paula, se cuida, você tá com sobrepeso. Acredito que você esteja fazendo amamentação. Capricha na alimentação, fracione mais a alimentação, divida mais, diminua as calorias, coma várias vezes, mas com poucas calorias. Até trouxe umas dicas aqui dos vegetais, por exemplo, que é uma alternativa para você que está em casa na hora de preparar o alimento. Bacana. Mas se cuide que você já está com sobrepeso. E exercícios? Sempre, né, Isa? Sempre se né? puder, assim, quem gosta, se puder, faça. Se não gosta, também não faça. Uma caminhada, pelo menos se algo mais simples, mas se movimenta. E eu queria chamar mais participação do nosso Portal TV+. Meu nome é Lloyd, eu moro no Brooklyn. Eu gostaria de saber que peso seria ideal para mim. Minha estrutura é pequena. Eu tenho 1,51 m. Olha, meu Quanto tamanho. eu deveria pesar? Obrigada. O programa é simplesmente maravilhoso. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Lloyd. Obrigada pelo carinho, viu? Você tem o meu tamanho, Lloyd. Tem. E a estrutura dela diz que é pequena, né? Olha, ela chegou a falar a idade, Isa? Sabe a idade? Não, né? Eu não ouvi ela falar a idade, a Lloyd. Tá.
Então, eu já vou fazer rapidinho aqui para ela saber. Tá. Olha, então assim, eu não sei a sua idade, tá? Mas você poderia ficar em torno até de 51 quilos, seria seu peso mínimo, tá? Ela poderia, com uma estrutura óssea pequena, ter 51 até 50, vamos pegar aqui, ó, eu fiz as 3 medições. Se for pequena mesmo, como você está dizendo, o seu peso pode chegar até 48 quilos. Tá. Se for uma pequena, mas indo para uma média, 51 e no máximo 57. Mínimo 47, O ideal máximo- 51 e máximo 57. Exatamente, é isso? Isa. Tá bom. Eu tô vendo umas receitas aqui. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Eu já tô com água na boca, gente. O Marco já tá chutando aqui, já tá pedindo. Isa, eu quero mandar um beijo para a Ana, que preparou com todo o carinho. Beijo, a Ana. Obrigada pelo Tomazone. carinho, viu? Mais uma vez. Muito obrigada. E nós ficamos bolando para começar o ano com uma novidade. Assim, não é uma novidade, mas para quem está em casa, às vezes não é tão comum. Tem chá? Exatamente isso, preparar os alimentos com chá. Isso é é uma coisa legal, até uma tendência fora do Brasil, até a gastronomia está trazendo qual isso. chá? O chá da preferência. Por quê, Isa? Qual a intenção do chá? Chá de camomila? Chá de camomila, laranja, Boldo. cidreira, o boldo, hortelã, chá de laranja. Por quê? Você faz o chá, faz a imersão do chá e cozinha esses alimentos dentro do chá. Por quê? Esses vegetais, esses daqui, Isa, foram todos cozidos dentro do chá. Tá. Eles não estão com sal, porque aí a gente deixa a critério da pessoa, não precisa colocar sal no chá, e quando for temperar, for comer, você coloca. Mas qual que é a intenção? Mostrar que ele fica nutritivo, você não precisa de nenhuma gota de óleo. Para você ter uma ideia, Não Isa, tem nada de óleo aqui? esse que você está experimentando, nenhuma. Isso, por exemplo, você vai consumir, você não passa nem de 100 calorias só Mas com os como é que eu vegetais. faço com o chá? Como é que eu faço? Me ensina. Primeiro você Enquanto faz você uma... ensina, eu como, tá? Primeiro você faz o chá, imersão normal, água quente com o chá, abafa, faz esse chá forte e depois você pode utilizar essa própria água no cozimento do vegetal. Sabe o que eu vou fazer? Eu Então- vou pedir para que o Dipelic coloque na tela a Isso. receita. Olha aí, os legumes cozidos no chá. Você vai precisar de 1 xícara de chá de brócolis, 1 xícara de chá de couve-flor, 1 cebola roxa, 1 xícara de chá de cenoura e 1 xícara de chá de vagem ou outros. E aí, nós vamos para o modo de preparo. Prepare um chá forte com folhas de erva cidreira ou saquinhos de sabor desejado, como a Gia acabou de falar. Coloque os legumes para cozinhar neste chá por 3 minutos ou mais se desejar. Não precisa colocar azeite, óleo, nada, viu, Nada. gente? E aí? E aí é só saborear. Você põe Vocês me pegaram com a boca na botija. É só experimentar. Durinho. Ele fica, Isa, você pode ver a cor, você não perdeu a cor, o brócolis não desbotou a cor dele, Muito nada. gostoso, gente. E a intenção, Ficou Isa, saboroso. Esse aqui do meio é o quê? então, eu quis trazer 3 exemplos para comparar calorias, tá? A gente está falando de peso, então de calorias. vamos pensar nos alimentos antes. Por exemplo, aqueles ali foram preparados com chá, eles têm menos de 100 calorias a uma porção de 100 gramas. A diferença com aquele? Esse aqui, você vê, são exatamente iguais, só que esse foi preparado com óleo. Então, o que acontece? Você enriqueceu muito a caloria. Esse vegetal deixou de ser leve para aquela dieta, para a pessoa que quer em busca do peso saudável e virou mais calórico. Quanto? E esse daqui triplicou o valor calórico. Então, você veja, os mesmos Esse é vegetais... Esse é frito, é um tempurá frito. Então, o que acontece? Ele triplicou o valor calórico. Ou seja, aquele vegetal que você acabou de comer poderia estar contribuindo para o seu peso saudável. Entendi. Se for feito com essa preparação frita, ele vai ser 3 vezes mais calórico. Ou seja, a sugestão da G é que você faça com os saquinhos de chá, vai ficar Isso. gostoso, econômico e além do mais, com certeza você se alimentando dessa forma, você vai ter um peso saudável. Obrigada, Exatamente. Gi. Obrigada Adorei, mais viu? uma Um bom ano vez, pra Isa. você. Obrigada. Beijo para todo mundo da Clínica Gislene Rocha. Ok, agradecida. Um Obrigada. beijo a todos. Obrigada. Olha,